Deus os abençoe. Podem sentar. Essa é a segunda semana que nós estamos ministrando a respeito do tema o amor derramado. E estamos sendo ministrados por 7 semanas a respeito do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a vida de um homem está no seu sangue. Por isso que quando um homem perde o sangue, ele está perdendo a vida. E é por isso que quando Jesus, ao derramar seu sangue na cruz do Calvário, ele estava derramando literalmente a sua vida por mim e por você. E quando decidimos usar esse tema, foi justamente com esse entendimento. O amor derramado foi o amor que levou Jesus à cruz. Foi o amor que Ele tem por você. Nunca duvide do amor de Deus pela sua vida. Por mais que você possa enfrentar alguma situação complicada ou difícil, nunca permita que esse pensamento passe na sua mente de que Deus não ama você. Porque ninguém fez e nunca fará por sua vida o que Jesus já fez. Ele deu a sua vida por mim e por você. E a partir do momento que eu e você descobrirmos o potencial dessa entrega, o poder que essa crucificação trouxe para nós, aí nós vamos poder viver uma vida vitoriosa. Poderemos viver uma vida completa. Deus não tem uma vida parcial para você. Deus não tem uma vida incompleta para você. A Bíblia diz que, de fato, existe um ladrão que está por aí tentando roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus. Eu gosto dessa expressão. Eu cheguei. Quem pode dizer amém? Jesus disse, mas eu estou aqui agora. Para quê? Para desfazer as obras do diabo, diz a palavra do Senhor. E aí a Bíblia diz que Jesus continua falando assim, para dar a vocês vida abundante. Diga comigo, abundante. Mas enche a boca, diga abundante. Qual é a vida que Deus tem para você? Abundante. Então, se tem algo que está escasso em nossas vidas, é porque é preciso nós entendermos que deve haver algo escasso na nossa revelação. Quem sabe está tendo uma escassez na nossa fé. E precisamos colocar nossa mente nas Escrituras, temos que colocar nossos pensamentos nas promessas de Deus, para que a nossa fé seja ativada, porque pela fé tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Alguém tem fé aqui nessa manhã? Nesse dia? Pois é. Então é pela fé que a gente vai entender que ao Jesus derramar sua vida naquela cruz, Ele estava nos amando. E cada derramamento do sangue de Jesus tem uma razão específica, tem um propósito. Deus faz tudo perfeito. E se Ele permitiu o Filho dele derramar o sangue em 7 ocasiões diferentes, é porque Deus estava querendo nos mostrar que o poder do sangue, ela tem 7 áreas que quer nos alcançar. E a ideia de 7 na Bíblia, 7 fala de algo que se concluiu, algo que se completou, não ficou nada incompleto. É uma redenção total. E é preciso que todos aqui acreditem, se nós vamos viver uma vida abundante e vitoriosa, de que a redenção, ela é completa, ela é total. O que Jesus fez ao derramar seu sangue, não foi só para abençoar uma área da nossa vida. Olha, é como se Deus tivesse assim, sabe uma coisa? Você não merece muito não, então sabe uma coisa? Eu vou perdoar seus pecados, mas eu vou deixar seu casamento em crise. Sabe uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, porque eu sei que você não é essas coisas todas, então, sabe uma coisa? Eu vou perdoar seus pecados, mas vou deixar suas finanças com dificuldade. Não. Nós não temos um Deus assim. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai o quê? Vai completar. Deus começou uma boa obra na sua vida. Ao começar o perdão dos nossos pecados, a boa obra já começou. Significa que Ele vai concluir essa obra nas finanças, na saúde, na emoção, na família, na profissão. Deus vai nos alcançar 100%. É por isso que eu tenho que botar 100% da minha fé nas Escrituras e nas promessas do Senhor Jesus. Amém? Quem crê que há poder para uma vida completa e plena de bênçãos em nome de Jesus? Amém? A Bíblia nunca prometeu uma vida sem lutas, o que é uma vida plena? É que nunca vou ter uma batalha, nunca vou ser tentado. Não. A Bíblia não ensina isso.
que até Jesus foi tentado. A Bíblia ensina que em toda guerra você pode ter vitória. Em qualquer circunstância você pode sair por cima. Mas não significa que vai ter dia, que não vai ter dia difícil, que não vai ter dia ruim. Mas nesse dia ruim, eu vou ver o bem do meu Deus. O bem do nosso Senhor. Olha os profetas da Bíblia, eles tiveram vidas difíceis, desafios. Deus não impediu Daniel de entrar numa cova de leões, mas Deus operou no meio dos leões. Entende ou não? Então Deus tem seus propósitos, mas é preciso crer no poder do sangue de Jesus. Quem pode dizer comigo, há poder no sangue de Jesus? O primeiro derramamento que nós vimos na primeira lição foi o sangue que brotou através do suor, quando Jesus suou sangue. E nós já vimos isso, está no site, você pode, se você não viu essa ministração, o poder que há no sangue que brotou através do suor de Jesus na sua face, você deve ver essa ministração para que você possa acompanhar. E hoje nós vamos falar do momento em que Jesus foi açoitado. Ele foi castigado pelos romanos. No momento que ele estava amarrado num tronco, como um condenado, como um rebelde. Porque ali ele estava sendo julgado como alguém que era como um louco, que se dizia rei. E os romanos o chicotearam, o castigaram, porque não poderia ter concorrente ao imperador César. E esse foi o crime que Roma aceitou castigar Jesus. Aquele flagelo era algo tão perigoso que historicamente era conhecido como meia-morte. Porque mais da metade dos homens que iam ao flagelo, eles morriam por desidratação, por hemorragia e por dor, por sofrimento. A técnica que aqueles homens, aqueles soldados tinham em chicotear era muito grande. E não havia limite do número de chicotes. Não havia limite. Podia ser 20, podia ser 50. O que determinava o limite era a resistência da pessoa. E aí aquele homem que chicoteava, na história diz que era chamado lictor, e ao ele chicotear o prisioneiro ou o criminoso, ele voltava para ver como estava o pulso, como estava a respiração, se ele aguentava, eles iam até o limite daquele ser humano. Na ponta daqueles chicotes haviam, como mais ou menos essa imagem aqui, haviam pedaços de chumbo amarrado no couro e pedaços de osso quebrado. Para quê? Para que o chumbo pudesse esmagar a carne e o osso pudesse perfurar a carne, ao mover do punho, pudesse então suspender a carne e trazer aquelas feridas imensas, aquelas feridas abertas. Esse foi o sofrimento que Jesus passou, porque ele era ali julgado como um rebelde. Esse homem é rebelde à autoridade de Roma. Por isso que no momento que ele foi enviado a ser flagelado, os judeus religiosos não falaram mais nada, porque na cabeça deles disseram, quem sabe ele morre no flagelo. Mas surpreendentemente ele não morreu. E ele voltou apresentado por Pilatos, lembra disso? Com a coroa de espinhos, com agora um roupão que colocaram sobre as suas feridas abertas, e disseram, eis aqui o seu rei. E os judeus religiosos disseram, nós não temos outro rei a não ser César. E Pilatos disse, então o que nós vamos fazer com ele? Alguém lembra o que disseram? Foi nesse momento que disseram, se ele não morreu no flagelo, que ele morra na cruz. Mas esse momento de ele ser açoitado, obviamente ele também sangrou. E o que representa esse sangue para mim e para você? Em que área esse sangue vai nos alcançar? Bem, temos que primeiro lembrar do princípio. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão. Ok? Então, Jesus tinha que derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ser perdoados,
para que nós pudéssemos ser redimidos. O que é redimir? Redimir significa comprar o direito de soltar alguém de uma prisão. Redimir significa pagar um preço pela liberdade de uma pessoa. E quando a Bíblia usa essa expressão, Jesus nos redimiu, seu sangue é redentor, ele usa essa expressão para todos nós entendermos que todos os seres humanos são escravos do pecado. São escravos do diabo, até que coloquem sua fé em Jesus Cristo, o libertador. Quem pode dizer amém? E a partir desta fé, possamos ser libertos da escravidão. Por quê? Não só pela fé, mas entendendo que eu tenho fé no preço que foi pago. Jesus pagou o preço para que eu pudesse ser liberto. E assim, o preço teve que ser de sangue. Diga comigo, preço de sangue. Ok. Agora, vamos ao capítulo 53 de Isaías. E eu gostaria de ler o capítulo inteiro com vocês. São 12 versículos, para que nós pudéssemos entender o que a Bíblia demonstra, o que representa essa entrega. Jesus se entregou por nós. Quem tinha que morrer? Era Jesus ou a gente? Quem tinha que pagar o preço? Jesus ou a gente? Quem pecou? Nós ou Jesus? Nós. Alguém já pagou um preço pelo seu erro? Já aconteceu isso na sua vida de alguma maneira? Você errou, mas alguém pagou o pato? E você ficou de boa? Isso se chama graça. A gente errou, mas quem pagou foi Jesus. E pela fé, eu estou bem com Deus. Tenho paz com o Senhor. Todos acharam? Onde é que nós estamos? Isso, na Avenida Luiz Viana Filho, 7812. Isaías 53, vamos lá. Quem creu em nossa mensagem? Quem pode dizer eu? Ou seja, uma mensagem dessa é loucura. Quem é que vai acreditar numa situação dessa? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor fala a respeito do mover de Deus, da ação de Deus. Quem vai crer no que Deus está fazendo? Quem vai ter essa revelação? Ele cresceu diante dele como um broto terno, como uma raiz saída de uma terra seca. Aqui fala da vinda de Jesus à terra. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na aparência de Jesus para que o desejássemos. Ele foi o que, gente? Desprezado. O que mais? Rejeitado pelos homens. Ele foi um homem que recebeu dores. Ele experimentou o que? Sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. A Bíblia está falando no momento aqui da sua paixão, no momento da sua dor, no momento da sua crucificação, do seu castigo e sua crucificação, que as pessoas olhavam para Jesus e queriam esconder o rosto, de tão desfigurado que estava sua fisionomia, mas também todo o seu corpo. Versículo 4. Mas certamente, quem pode dizer certamente? Outro versículo diz verdadeiramente. Em outras palavras, o profeta está dizendo, mas com tudo isso, com todo o sofrimento, com tudo que ele está passando, com toda a dor que ele tem, mesmo com toda a sua forma desfigurada, eu vou dizer algo verdadeiro para você. E você tem que acreditar. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. O que nós pensávamos? Está falando nós, falando dos homens. O que os homens pensavam ao olhar para Jesus? Coitado, Deus está castigando esse miserável. Nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Deus está fazendo isso. Mas, quem pode dizer mais?
Ele está dizendo, mas não é isso não, ele não está sendo julgado no sentido de que ele é pecador. Não, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, todos aqui, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele, Jesus, foi oprimido. Sim, é verdade, ele foi afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Ele não ficou gritando, dizendo, eu não mereço isso. Não, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não ficou gritando, eu sou inocente, me soltem, eu não fiz nada. Não, ele calou a boca, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Por quê? Porque ele foi eliminado da terra dos viventes, ele morreu por causa da transgressão do meu povo. A revelação que Isaías teve agora. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, não morreu entre dois criminosos, e com os ricos na sua morte, ele recebeu a sepultura de um homem rico, foi sepultado ali. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Versículo 10, contudo, tudo isso foi da vontade do Senhor. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela nossa culpa, ele verá a sua prole, sua posteridade, ele verá seu futuro e seus dias serão prolongados. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Que prole é essa? Que posteridade é essa? Eu e você. Quantos aqui são filhos de Deus hoje? Então, a Bíblia diz que ele viu a gente, e isso lhe deu força para continuar na cruz. No versículo 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Aqui é a ressurreição. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos. Eu estou incluído aqui. E levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei a Jesus uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos nós, e pelos transgressores ele intercedeu. Amém. Que tal darmos um aplauso ao Senhor Jesus? É fantástico esse capítulo. Muitos detalhes. Mas nós temos que nos concentrar nos versículos 4 e 5, que fala do momento do castigo. Fala do momento, de fato, dos açoites. Fala do momento em que o castigo que estava iniciando sobre a vida dele, no momento em que eles estavam considerando ele um rebelde contra César, um rebelde contra a autoridade, e ele sendo flagelado naquele momento. A Bíblia diz, versículo 4, queria que todos nós lêssemos agora juntos, eu e vocês, versículos 4 e 5. Vamos lá? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades.
o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém. Mais um aplauso ao Senhor. Cada derramamento tem um propósito. E o derramamento do sangue de Jesus, do momento do seu flagelo, em que ele foi açoitado, ele estava derramando sangue por causa das nossas transgressões, que a Bíblia fala de rebeldia, e estava derramando o seu sangue ali pelas nossas dores e pelas nossas enfermidades. Ok? Diga comigo: rebeldia, dores e enfermidades. Esse é o momento, quando Jesus estava recebendo aqueles açoites, ele certamente estava pensando na nossa libertação. Momento em que ele queria gritar e ele queria chorar, e certamente ele chorou. Mas ele pensava que aquele sangue que caía do seu corpo, ao atingir o chão, ele olhava aquele sangue e ele pensava: esse aqui é a cura de câncer dessa fulana, isso aqui é a cura de tuberculose de fulano, isso aqui é a cura da diabetes de fulano, isso aqui é a cura da pressão alta de Beltrano. Ele começou a ver a sua cura e a sua saúde. Ele começou a ver as nossas dores sendo saradas. E essas dores falam das dores emocionais. A maior dor que um ser humano pode ter na sua alma é a depressão. E nem a depressão tem poder diante do sangue de Jesus Cristo. E se você der valor ao sangue de Jesus e parar de dar valor à sua depressão, hoje você vai ser liberto nessa reunião. Parar de valorizar a enfermidade, parar de valorizar a depressão, as dores emocionais. Às vezes a gente entra num buraco e fica magnificando, em vez de magnificar o nome do Senhor e o poder de Deus, a gente fica magnificando a dor, magnificando a traição, magnificando o que fizeram com a gente, magnificando o que eu estou passando na minha semana, do que o médico me disse. Vamos parar de olhar essas coisas e vamos crer que há poder no sangue de Jesus para mudar a nossa vida, para mudar a nossa realidade. Eu sei que é importante, a gente tem que ir para médico, a gente tem que receber diagnósticos, mas eu já percebi que muitas vezes o diagnóstico só faz piorar. Tem gente que quando recebe o diagnóstico, acredita no diagnóstico, mais do que acredita no que está escrito na Bíblia. Crê mais no que está escrito num laudo, do que está escrito há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos na palavra do Senhor Deus. Vem um diagnóstico e diz: é verdade, eu sou assim, eu estou assim. E aí piora, os sintomas aumentam. Não! Receba um diagnóstico que eu estou assim, mas pela palavra de Deus eu já fui curado. É preciso crer no que a Bíblia diz. É preciso crer no que está escrito na palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Coloca o texto de novo, versículos 4 e 5. Dá uma olhadinha aqui nesses detalhes. O que tem de comum nesses termos que eu estou dizendo aqui para você? Tomou, levou, foi transpassado, foi esmagado, trouxe paz, estava, pelas suas feridas nós fomos. O que tem em comum nessas expressões? Tudo está onde? A conjugação verbal está no passado. No passado, quando Isaías escreveu esse texto, foi 1000 anos antes da cruz. Pensa comigo, 1000 anos antes de Jesus ser crucificado, Isaías já estava colocando a enfermidade no passado. É algo que já passou. Que já passou. Em outras palavras, antes de Jesus ser crucificado, Deus já tinha determinado a nossa saúde. 1000 anos antes de Jesus ser flagelado, Isaías já teve a revelação
de que ainda que a gente está passando alguma coisa, vai passar e vai virar passado na nossa história. Diga comigo, já passou. Já passou, eu preciso tomar posse disso. É por isso que a Bíblia diz, em Apocalipse, a Bíblia diz em Apocalipse 13, que Jesus, o Cordeiro, foi imolado antes da fundação do mundo. Mas como assim? É porque no plano de Deus, no plano completo de Deus, quando Deus criou a terra, já estava estabelecido, Jesus já estava morto. Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha se entregue. Deus não começa nada sem terminar primeiro. Deus terminou o plano todo, depois começou a criar a terra. Então Jesus já foi imolado antes da criação da terra. Jesus já tinha morrido. Se Jesus já tinha morrido antes da criação da terra, querido, significa que eu e você já fomos curados, mesmo antes de nós nascermos. Você consegue acreditar nessas coisas? Você mexe com a nossa cabeça, mas é por isso que existe um elemento chamado fé, não lógica. Fé. Eu preciso crer. Quem crê? E eu preciso acreditar e ao mesmo tempo entender que Jesus foi um substituto. Ele tomou o nosso lugar. Na cruz, ele estava assumindo a minha vida, meu pecado, minha rebeldia, minha doença, minha enfermidade. Ele estava levando sobre si naquele momento. E quando a gente crê que há poder no sangue de Jesus, que foi derramado através daqueles chicotes, por causa daqueles chicotes, aqueles açoites, nesse instante eu entendo que esse sangue também vem para quebrar todo o poder da doença, da dor, da depressão da nossa vida. Corpo, alma, espírito. A redenção é completa, total, total. Há um texto na palavra do Senhor que me chama muita atenção, que está em Mateus 8, veja esse texto aqui, Mateus 8, 16. Mateus 8, 16 e 17, diz assim: ao anoitecer foram trazidos para Jesus muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Diga comigo, com uma palavra. Que lindo isso aí. Se você tem como marcar sua Bíblia, sublinhe, com uma palavra. Com uma palavra. Ele não entrou numa luta de MMA com o demônio. Ele não foi numa guerra física, no braço a braço com o endemoniado. A Bíblia diz, com uma palavra. Não foram duas, com uma palavra. Ele expulsou os demônios e curou todos os... Diga comigo, uma só palavra. Diga de novo. Ok, uma só palavra. Ele expulsou demônios e curou enfermos. Aqui é nosso Jesus. E quando Mateus, o evangelista, está escrevendo sobre esse acontecimento, ele lembrou de um texto do Velho Testamento. E ele escreveu o próximo versículo. Versículo 17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quem pode dizer amém? Interessante que Mateus teve a revelação. Mateus está escrevendo a respeito de um acontecimento antes da cruz. Jesus não tinha morrido ainda, mas com uma palavra ele estava expulsando demônios e com uma palavra estava curando gente doente. Com uma palavra. E com uma palavra ele está dizendo assim, porque já foi prometido. Isaías já tinha profetizado, 1000 anos atrás ele profetizou. E ele usou o tempo verbal do passado também. Ele levou nossas enfermidades, ele levou nossas dores e nós fomos sarados. Mateus entendeu que Jesus já estava programado para ser o escolhido a ser o nosso libertador e aquele que há de nos curar.
E antes da cruz, ele já aplicou o texto, dizendo: ele é o escolhido. Ele já tinha fé de que Jesus seria e era a pessoa com o direito e o poder para nos transformar e mudar a nossa vida, mudar a nossa realidade emocional, espiritual, física, financeira, seja qual for a necessidade. E o que é interessante aqui no texto é que a Bíblia diz que com uma só palavra, ou seja, se com uma palavra Jesus já expulsava demônios, quanto mais depois da cruz, que além da palavra tem o sangue de Jesus. Não sei se você entendeu essa. Com uma palavra, ele curava doentes, antes da cruz, quanto mais depois da cruz, quando selou o preço que foi pago. Se uma palavra de Jesus é o suficiente para demônios saírem correndo e a saúde entrar correndo na vida de alguém, quanto mais uma gota do sangue de Jesus. Se uma palavra liberta, uma gota do sangue de Jesus transforma. Eu só preciso de uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. Querido, você não precisa, você precisa buscar a palavra até ela entrar em você. Mas a partir do momento que a palavra entrar em você, é suficiente para você mudar de realidade, para você ter sua realidade mudada. Basta você crer. E se você decidir acreditar hoje, você pode dizer: uma gota do sangue de Jesus é suficiente para eu sair dessa tenda curado, sadio, transformado, liberto de qualquer depressão, qualquer dor emocional e liberto de qualquer rebeldia também. Porque as três áreas são as áreas das doenças, as áreas das dores emocionais e a área da rebeldia. Porque a Bíblia diz que nesse momento ele estava levando a nossa transgressão e a nossa iniquidade, que fala da nossa rebelião, a nossa decisão contínua de pecar, a nossa decisão contínua de mentir, de falar mal das pessoas, a nossa decisão contínua, que rebeldia implica isso, uma certa continuidade. Esse é o entendimento do texto. Que a gente insiste às vezes de falar mal de pessoas, de criticar pessoas. A Bíblia diz que o sangue dele foi derramado para quebrar esses vícios na nossa vida. Vícios de pornografia, vícios de mentira, vícios de fofoca, vícios de ficar criticando os outros. Todo nível de vício que pode haver na nossa vida, há poder no sangue de Jesus para nós sermos libertos dessa escravidão. Mas eu preciso crer e me apropriar e imaginar esse sangue caindo sobre mim e absorvendo e removendo do meu corpo. Então, nunca mais eu vou ser um homem mentiroso. Nunca mais eu vou ser uma mulher fofoqueira. Ah, por que mulher? Eu não sei, saiu sem querer. Nunca mais vou ser um homem fofoqueiro. Tem homem fofoqueiro? Ah, só mulher disse tem, tá vendo? Só ouviu voz feminina. Mas você está entendendo? Tudo que é vício. Tudo que é vício. Glutonaria é um vício. Beberrão, ser um beberrão. Bebe toda hora, não consegue, toda hora tem que beber. E quando bebe tem que ficar embriagado. Isso é um vício. Vício de um cigarro, vício de qualquer coisa. Tem um vício, há poder para a sua vida ser transformada. E esse poder está no Filho de Deus, quando Ele derramou seu sangue na cruz. E nesse momento Ele foi flagelado aqui pelos açoites. Nós podemos tomar posse disso em nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Deus quer mudar a nossa realidade. Querido, Jesus não veio morrer para melhorar você. Ele morreu para mudar você, para mudar sua vida. Há poder para isso. Você pode continuar na igreja e ser mundano. Se você não tomar uma decisão de deixar o poder de Deus lhe alcançar.
Mas se você desejar ser uma pessoa transformada, a misericórdia de Deus vai te achar. E você não vai precisar lutar contra o pecado na sua força, não. Você vai na força de Deus. Na força de Deus. Na força de Deus. Não é na sua própria habilidade tentando contornar tentações. Não, 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 não. É no poder de Deus. Você dando vazão a Deus em sua vida. E você buscando a Deus e dizendo: Deus me ajude, Deus tenha misericórdia, Deus eu não vou fazer isso, Deus eu não vou me entregar, Deus eu não vou responder. Eu não vou mirar, eu não vou perder a minha cabeça agora. Não, você, nesse momento, o Espírito do Senhor Deus lhe traz controle, lhe traz domínio. Porque há poder no sangue de Jesus para transformar a nossa natureza. Podemos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Eu era estourado, eu era pavio curto, eu era mentiroso, eu era ladrão, eu era adúltero, eu era prostituta, eu era, como a Bíblia diz, nós fomos, eu era doente, estava no passado, hoje eu sou uma nova pessoa em Jesus Cristo. Eu tenho saúde física, eu tenho saúde financeira, eu tenho saúde na minha família, eu tenho saúde na minha alma, eu tenho saúde na minha cabeça, na minha mente, meus pensamentos. Eu sou e eu posso ser e eu sempre serei uma nova criatura para a glória ser de Deus e todos saberem que Jesus tem poder para mudar e salvar o ser humano. Quem crê pode dizer glória a Deus. Amém. Então vamos orar juntos e vamos clamar o poder que há no sangue de Jesus para as nossas vidas. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Quem pode erguer os braços? Ele derramou a vida. Ele derramou a vida. Ele derramou a vida para me dar esta vida. Eu só tinha morte, eu só tinha doença, eu só tinha maldição. E Jesus disse: manda para mim, lança para mim. Eu tomo, eu carrego, eu tiro de você. É como tirar uma sela nas costas de um cavalo. Ele foi lá e arrancou a maldição. Ele foi lá e arrancou o pecado. Ele tirou a doença do nosso corpo. Ele tirou e ele colocou sobre si. Ele colocou sobre si. Cada açoite foi uma enfermidade sendo curada. Cada açoite foi uma rebeldia sendo cortada em nossa vida. Cada açoite que ele recebeu, ele estava recebendo maldições, recebendo pecados, recebendo dores, recebendo doenças. Mas à medida que ele era açoitado, o sangue era derramado. E o preço estava sendo pago. O preço estava sendo pago. Não serão mais rebeldes. E o sangue caía no chão. Não serão mais enfermos. E o sangue caía no chão. Não serão mais doentes na alma. E o sangue caía no chão. Há poder nesse sangue. Há poder nesse sangue. Nós só temos que agora colocar fé. Colocar a nossa fé nisso. Colocar a nossa fé nisso. Temos que acreditar. Temos que acreditar. Temos que acreditar. Glorifique ao Senhor. Glorifique aquele que deu a vida por você. Glorifique ao Senhor. Veja Jesus nessa hora. No momento em que ele estava amarrado àquele tronco, suas costas expostas, e os açoites desciam sobre ele. Naquele instante ele recebia a maldade que opera em nossas vidas. Naquele instante ele recebia o castigo que era nosso. Ele recebia através daqueles açoites o castigo da nossa rebeldia. E os efeitos que o pecado traz, como doenças, enfermidades. Mas ele estava ali para destruir as obras do diabo. Ele estava ali para ver a nossa transformação. E aquele sangue que verteu do seu corpo, por causa daqueles açoites, está vivo hoje e tem poder hoje para mudar
a nossa realidade. Foi determinado antes da fundação do mundo. Já aconteceu a cura antes da cruz, já tinha acontecido, já estava estabelecido a nossa saúde. Então hoje clame. Se com uma palavra Jesus expulsava demônios, se com uma palavra Ele já curava enfermos, uma gota do sangue dele é suficiente para a transformação total da minha vida. E imagine agora o sangue bendito, o sangue puro, o sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus caindo sobre a sua vida. Uma gota daquele sangue que verteu das suas costas feridas agora é lançado sobre a sua vida, e uma gota cai sobre você. Essa gota do sangue, veja isso, imagine isso agora. Imagine uma gota do sangue de Jesus sobre a sua cabeça. Coloque a mão agora sobre a sua cabeça. E essa gota do sangue está sobre você. E esse sangue agora começa a remover toda rebelião, toda rebeldia, todo pecado da nossa vida, toda rebeldia constante, todo vício que há dentro do homem, todos os vícios agora, o sangue de Jesus começa a absorver, começa a remover da nossa vida, começa a arrancar da nossa vida, e leva à cruz do Calvário, a cruz do Calvário. Coloque a mão sobre o coração nessa hora. O sangue de Jesus alcança o seu coração, e toda dor emocional, há poder no sangue de Jesus para nunca mais você sofrer depressão. Ontem foi o último dia. Há poder nesse sangue. Veja agora Jesus removendo isso de você. O sangue de Jesus remove agora. O sangue é contra Satanás. O sangue de Jesus é contra o maligno. Solta agora, maligno, nessas vidas. Solta agora em nome de Jesus. Solta agora em nome de Jesus. O sangue remove toda dor, remove e leva a cruz. Veja agora isso saindo de você, toda dor, imagine isso saindo do seu coração, indo agora à cruz, a Jesus. Na cruz é o lugar da morte, na cruz é o lugar da maldição, e veja isso saindo de você. E esse sangue que Jesus verteu através dos açoites é para a nossa saúde física. Coloque a mão em qualquer lugar do seu corpo que existe alguma enfermidade, e declare agora: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E o sangue, a gota do sangue de Jesus que brotou do seu corpo ferido por causa dos açoites, esse sangue cai sobre nós. E agora esse sangue também começa a remover, começa a sugar, começa a retirar, começa a arrancar toda enfermidade. Sai na autoridade do nome de Jesus. Sai agora do corpo, sai agora das pessoas. Vai à cruz. Todo espírito de enfermidade nós atamos, repreendemos e declaramos: solta hoje em nome de Jesus. Vai agora à cruz do Calvário, vai à cruz a doença, vai à cruz e seja destruída na cruz do Calvário. Declaramos vida, declaramos saúde hoje, declaramos poder de Deus nesse lugar, poder de Deus nesse lugar, sobre você, sobre toda a sua saúde, sobre toda a sua alma, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Quem pode erguer os braços ao Senhor, dê glória a Deus, dê glória, confie em Deus, acredite em Deus, confie com todo o seu coração, com toda a sua alma, confie em Deus, confie, porque é para a glória dele que ele faz isso, é para que ele seja glorificado, é para que o nome dele seja reconhecido como nome acima de todo nome. Oh, aleluia, a ti honra e glória. Eu sou curado, eu já fui curado, eu fui sarado. Jesus levou no passado todo o meu passado, eu já sou curado, eu recebo para a glória do meu Senhor.
Eu sou curado, declare bem alto. Eu já sou curado para a glória. Um aplauso ao nosso Jesus, aquele que pagou o preço por nossas vidas. Aleluia! Muitos testemunhos serão dados aqui dessa reunião. Muitas mudanças, testemunhos de cura na alma, cura no físico, cura no espírito. O Senhor é com você. Quem pode dar um abraço no seu irmão? Diga assim: nós já fomos sarados. Nós já fomos sarados. Nós já fomos sarados. Deus te abençoe.